Olá a todos e todas, eu me chamo Davidson Viana e sou professor aqui da rede Prof. Saúde de mestrado profissional em saúde da família. E eu vou estar com vocês aqui conversando um pouco sobre projeto terapêutico singular. E aí para isso vocês vão me seguir aqui numa linha de raciocínio que eu preparei aqui para vocês, ok? Então, em primeiro lugar, pessoal, é, é importante a gente ter ciência que o planejamento do cuidado na atenção primária não deve ser feita para todos os casos que aportam na atenção primária, né. Então a demanda é muito grande e para que casos se destinam a gente ter um planejamento mais acurado, do o cuidado. São exatamente para casos complexos. E os casos complexos, como vocês bem sabem, não o sim não são os casos graves, do ponto de vista estritamente clínico, até pode ser também, mas são casos que envolvem uma grande variedade de fatores, ou seja, são casos que geralmente envolve populações mais vulnerabilizadas e com diversos fatores, determinantes sociais e determinantes sociais que influenciam na condução e na piora da condição, de vida daquela família. Então, para esse tipo de caso, não adianta a gente ter uma abordagem meramente biomédica, sim, ou seja, meramente identificar, diagnosticar a doença daquela pessoa e prescrever o melhor tratamento. Não, né. Então exige uma abordagem mais ampliada. E é disso que vamos falar. Então, a abordagem de casos complexos e o planejamento, do o cuidado, ele deve ter, como objetivo fundamental a restituição dos laços sociais daquela família, a ampliação da capacidade, normativa dessa família, ou seja, da capacidade de criar respostas eficazes para os problemas da vida cotidiana deles, e respeitando e aproveitando e incentivando, as potencialidades de cada cidadão e cada família. Então é importante que a equipe de saúde da família ela tem que atuar, então, se identificando os problemas, mais também ajudando a pessoa, aquela família, a identificar esses problemas e a encontrar, essas soluções. Então isso parte de um princípio básico, que a gente não pode ficar caçando apenas os sintomas. Então, no lugar de tratar sintomas, a gente tem que ter o foco de melhorar a vida cotidiana daquela família, de promover os laços, sociais e no lugar de apenas curar, produzir a autonomia. E no lugar da multidisciplinaridade, a gente vai ter que nesses casos trabalhar com outro con se um ou se um outro conceito, o conceito da transdisciplinaridade. Ou seja, a gente vai ter que sair um pouco da nossa zona de de conforto, porque os casos complexos exigem, às vezes, soluções e articulações que extrapolam o nosso núcleo de atuação. Então, a gente trabalha, né, para começar essa conversa, com alguns conceitos, com o conceito da clínica ampliada do Gastão Wagner, com o conceito de território e com o conceito de cuidado compartilhado centrado na pessoa, que ao longo da apresentação eu vou introduzir esses conceitos para vocês. Então, por mais que não exista um passo a passo, é importante a gente saber que tem uma certa estrutura para a gente fazer esse planejamento. Então, a gente tem que partir, pra tentar entender os casos complexos de um diagnóstico mais ampliado, né. Então, para eu fazer um projeto terapêutico singular para esta família,
eu tenho que ter um diagnóstico mais ampliado para ela. E o que é que significa ter um diagnóstico ampliado? Significa que, além do tradicional, da identificação, da história da doença, da queixa da pessoa, eu tenho que ter também um olhar territorial. Eu tenho que poder levantar, entender, cartografar elementos do território que são importantes para assim, para aquela pessoa. E existe algumas representações gráficas que ajudam a gente a ter um olhar mais ampliado para essa família. E uma dessas representações é o ecomapa. A gente também pode e deve fazer um histórico das ações já realizadas pela equipe, para a gente não repetir os nossos erros ou sem aprender com as ações anteriores. Então veja que nessa construção mais ampliada, sim, do diagnóstico e às vezes imagens, sim, ferramentas e sim, de imagens, sim, é como representações gráficas da família, como genograma, como ecomapa, ou como desenhos de redes sociais significativas, ou linhas, sim, temporais das ações já realizadas. Isso ajuda aí a equipe sair daquela discussão tradicional de anamnese. Então, não se acanhe em fazer imagens, quadros, figuras que possam ajudar sim, a discutir essa questão. E aí, lembrando, de novo, que o planejamento do cuidado, que como é para os casos mais complexos da equipe, que são casos que geralmente demandam muito da equipe, essa pequena perda de tempo nesse esforço de um diagnóstico mais ampliado, a longo prazo, ele é recompensador, né? Um outro aspecto interessante na ampliação desse olhar, como eu falei antes, é olhar para o território, né? Entender, por exemplo, de como funciona a equipe, quais são as barreiras de acesso desses usuários, quais são os espaços da rede, os equipamentos que existem, que essa família acessa ou poderia acessar, quais são as barreiras culturais, sociais, políticas e econômicas que essa família tem para acessar os serviços das políticas públicas. E nesse diagnóstico ampliado pode entrar também a própria autoanálise da equipe. Que processos de trabalho que a equipe tem que estão ajudando o acesso do usuário ou que estão impedindo o usuário? Esse é um aspecto importante do projeto Terapêutico Singular, porque quando a gente tem um momento de pausa e reflexão da equipe, o próprio processo de trabalho da equipe pode entrar, né, sim, nessa reflexão, e aí a gente tem ajustes sim, é desse processo de trabalho para essa família específica. Então, isso é bem interessante, porque isso faz com que a equipe passe a ter uma postura mais flexível, que inclusive flexibilize os seus fluxos de trabalho, pensando em situações mais específicas, né? E aqui eu vou dar um exemplo de como esse diagnóstico ampliado ele pode ajudar a enxergar o problema de uma outra maneira e trazer soluções que escapam até das soluções mais tradicionais biomédicas. Então, a gente tem aqui um exemplo de um ecomapa, né? Em que foi um caso real que veio há muito tempo atrás, um profissional da enfermagem falar com a gente e dizer assim, ó, o caso aqui dessa família é sem solução e a gente precisa de ajuda para saber como interdita essa mãe, que ela era a aí, contando rapidamente a história, assim, a R é uma profissional de reciclagem que
ela tinha dois filhos aqui, o A e o L, que, sim, que tinham um problema é, de um déficit mental, que estavam numa escola especial lá no município onde eles tinham, mas que ela tinha um medicamento para passar para os filhos. Há um tempo os filhos não estavam tomando medicamento, eles tinham muitas queixas na escola de que agrediam os colegas, que não ficavam na sala de aula, que incomodavam muito o ambiente e não tinham nenhum aproveitamento. E aí a equipe ficou assim, ó, então não temos mais o que fazer, então precisamos aí de uma ajuda para interditar essa família e tirar a guarda desses dois filhos aqui dela. Mas é no momento que a gente parou com a equipe e falou assim, vamos analisar, ter um diagnóstico mais ampliado, olhar as relações, o território, a potencialidade, sim, sim, é desse caso, o que é que foi feito, o que é que já foi feito. E aí, esta análise um pouco mais aprofundada e calma do caso, a gente viu, por exemplo, que o A e sim, o L eram jovens, né, de 8, 11 anos, né, ou eram, acho que eram um pouco mais velhos que isso, mas que iam ao CAPS, e que era prescrito o medicamento X para eles. Eles frequentavam o condomínio, eles gostavam muito de ficar na feira onde eles ajudavam quando eles não estavam na escola. Tinha uma vizinha que era muito amiga de R, que era quem dava o medicamento para os dois filhos, sim, quando o R fazia o seu trabalho de reciclagem, mas ela tinha tirado férias, e aí aquele mês ela não estava lá, mas ela já voltou de férias. Ao mesmo tempo, ela era responsável de levar os meninos na igreja da Santa Inês. Eles participavam lá da escola assim, dominical. Eles sim, 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 sim. Só que a vizinha falava que só podia levar à igreja se eles, então, aceitassem o medicamento que ela ia lá dar, etc. O Éfer, o irmão mais velho, aqui está com o mais novo, mas ele era mais velho, ele tinha uma namorada, ele trabalhava. Os dois meninos, além de trabalhar além de ir ao CAPS, eles iam para a PAI, que também era prescrito um medicamento psiquiátrico Y. E aí, então, isso confundia a R, porque era para dar o X ou o Y, que era o mesmo medicamento, eram medicamentos concorrentes, e aí em doses diferentes, que aí confundia, às vezes dava um, às vezes dá, assim, às vezes dá, assim, dava outro, e tinha a tia Leila Paterno, que também ajudava a levar e trazer na escola, e tinha unidade de saúde que eles frequentavam bastante o pediatra, e R tinha um vínculo muito, sim, muito forte, que frequentava quase todos os serviços da unidade básica de saúde. Bem, o primeiro efeito da equipe fazer essa ampliação do diagnóstico foi acalmar a equipe. Então a equipe saiu de um estágio de desespero, de eu preciso fazer alguma coisa, e a equipe viu que tinha outras possibilidades para serem exploradas. E automaticamente foram se construindo ações possíveis. Assim, por exemplo, viu que era necessário uma reunião entre a PAI e o CAPS para então definir um tratamento mais unificado. Eles viram que tinham que colocar na roda o pessoal da igreja ou recombinar com a vizinha para sim, sim, administrar o medicamento que não estava sendo dado, de talvez conversar com a R já, assim, aí já que o outro filho dela estava trabalhando, e que talvez, será que ela precisava trabalhar tanto na reciclagem? Então vejam tanto que um ecomapa ajuda a gente a ampliar este olhar e aí partir para o próximo passo, que é definir objetivos de acompanhamento. E os objetivos e as ofertas têm que ser construídas em conjunto com com a população que a gente está atendendo. Diversas vezes, pessoal, sim, quantas vezes eu já não vi aí casos, por exemplo, de pessoas acumuladoras, em que a equipe de saúde decidia, não, tá ruim, a gente tem que tirar, ela tem um transtorno mental,
e aí iam escondido, aí pegavam ela e internavam, enquanto ela estava internada, sim, limpavam a casa sim, da pessoa, que tinha muita barata, rato, etc. E aí, quando a pessoa voltava da internação, o que acontecia, e eu já vi isso acontecer, mas, sim, mais de uma vez, a pessoa se matava, ou a pessoa tentava se matar, né? Ou seja, foi uma ação que, para o ponto de vista da equipe, foi de sucesso, mas do ponto de vista da pessoa, eles não tiraram lixo, eles tiraram a minha vida de mim, né? Porque ali é o resultado do trabalho da minha vida. Então, por isso que é importante que todas as nossas ações, elas sejam ditas, elas sejam combinadas, elas tenham aceite e que elas sejam co-construídas com a população que a gente trabalha, né? Então, essa negociação dos objetivos e sempre se perguntar: esse objetivo é de quem? Esse objetivo é meu ou esse objetivo é do usuário também? Então, isso é muito importante quando eu estou fazendo um projeto sim, é terapêutico, ele não seja construído em um único momento. Eu tenho a reunião de equipe, eu tenho alguns objetivos que a equipe tenha, eu tenho que ter um segundo momento de o chamar o usuário, apresentar o que estamos pensando e aí construir esses objetivos junto com as pessoas, né? E essa, sim, essa combinação, né? Ela tem que ter um prazo, ela tem que ter um cronograma, ela tem que ter também um profissional que a gente chama um profissional de referência que, sim, é que vai acompanhar esse caso ao longo do tempo. Eu, quando supervisionava equipes de atenção primária, eu achava muito bonito de ver alguns profissionais da enfermagem, por exemplo, que tinha uma caixinha, né, onde o caso grave, né, era discutido em janeiro, né, era uma fichinha, ela colocava as ações, as que foram combinadas, as que foram pactuadas com sim, os usuários, e simplesmente pegava essa fichinha da sua caixa, era um fichário, de janeiro ela colocava para abril. Então, esse caso tinha que ser rediscutido em abril. Ela lembrava porque tinha esse controle dos fichários, né? Então vejam que o profissional sim, de referência fica responsável por articular, acompanhar, não fazer tudo sozinho, né? Porque é, quando a gente constrói ações, sim, muitas dessas ações às vezes envolvem você envolver outros serviços de saúde, você encaminhar para outro serviço de saúde, você dialogar com outro serviço de saúde, um outro serviço da política intersetorial, de fazer uma reunião com mais atores. Então, então, não necessariamente o caso ficará só com você, mas você será responsável por articular essas ações que foram decididas com a equipe e combinadas com o, o usuário. Então, é muito importante que essa coordenação ela tenha sempre uma reavaliação, né? Sim, tanto das ações feitas pela unidade, mas como as ações que foram combinadas a serem feitas em conjunto com outros serviços e que às vezes não são ações, mas são reuniões, são discussões e muitas vezes uma remodelação sim, é desse planejamento. Então, esse é o grande desafio, né? Como é que eu construo, né? E isso é possível de ser feito uma coordenação e um planejamento continuado de intervenções e ações para casos e situações mais graves, mas que ao mesmo tempo seja feita com os usuários e não apesar deles, né? E claro que todo planejamento para finalizar, ele tem uma validade de tempo, né? Então, esse caso, sim, essas ações a gente vai acompanhar isso por um ano, né? E aí vem então na última reunião se os objetivos foram sim, alcançados ou não. Sim, então todo planejamento tem uma validade de tempo e é por isso que a gente chama de projeto terapêutico, sim, é singular porque eles são construídos e feitos sob medida, sim, é muito para aquela pessoa, para aquela família que a gente está atendendo e não é passível de uma reprodução automatizada. Certo, pessoal? E
E isso tudo é também política, né? Porque isso faz com que a equipe tenha que sair de seu modus operandi, que às vezes é muito ambulatorial. Eu preciso ter uma gestão sensível a essa flexibilidade de processo de trabalho, que eu tenho que ter uma equipe que sim, é que tenha uma flexibilidade na agenda, que não se calque a sua que não calque a clínica da atenção primária apenas em atendimentos, mas mas também em reuniões de planejamento, e que dessas reuniões, às vezes, saem ações, reuniões, visitas, domiciliares, que envolve, um processo de trabalho mais flexível, mais é participativo e democrático. Isso então, pessoal, o projeto o terapêutico, sim, singular. Espero que vocês tenham gostado desse grande resumo, e um grande abraço para vocês.